aí, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vamos falar sobre a análise de Pascoal e Zinho, que rasgaram elogios para as jogadas de Wesley e Gerson na seleção brasileira. Isso mesmo, durante a vitória do Brasil por 2-1 contra a Colômbia. E os craques do Mengão, como sempre, brilharam e repercutiram demais, foram gigantes. Estão repercutindo não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. E claro, fica comigo até o final para conferir todos os detalhes. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Agora sim, bora pro vídeo. Viu o jogo? Tem que escolher um. Quando você viu o jogo, você achou que racionalmente o 1-1 estava errado e o 2-1 otimista era possível ou não depois? Servem os dois resultados. Gol aos 53 do segundo tempo. Não, porque assim, eu não tenho nenhum problema. Para mim, o jogo ia ser 1-0 para a seleção brasileira, o Brasil ia ganhar a partida. Porque eu tenho um entendimento de que nós temos melhores jogadores do que uma seleção jogando. Isso, concordo. Então, concordo. Então nós temos jogadores que podem definir o jogo a qualquer momento, mas nós não temos essa qualidade aplicada à expressão tática da seleção do Brasil. E a gente pode aqui depois discutir um monte de situações. Sim. Eu acho até que a seleção brasileira vai jogar contra a Argentina reforçada, porque com um volante e o André na frente da zaga vai melhorar muito para a seleção brasileira. Mesmo com a pancada de desfalques, você acha que o Brasil vai jogar reforçado? Não, alguns jogadores o Brasil vai sentir. O Gerson, por exemplo, o Brasil vai sentir. O goleiro não sei, porque eu acho que o Brasil está bem servido de goleiros. Jogará o Bento. Jogará o Bento, que é um baita goleiro. E nas duas primeiras partidas do Dorival como técnico da seleção, ele pegou o que ele pegou contra a Inglaterra e depois... Panca de goleiro de seleção. Tem puxada de goleiro. Porque goleiro não adianta só ter, você tem que ter a puxada do goleiro. Porque o jogador de futebol tem jeito. O jogador de futebol não é qualquer um. O jogador de futebol tem jeito de jogar. Jogador de futebol tem jeito de andar, jogador de futebol tem jeito de falar. Cada coisa é uma situação diferente, porque jogador de futebol não é só um ser humano que entra em campo. Sim. Ele tem toda aquela ginga para jogar futebol. Seja do Ibis ou do Real Madrid. Não importa. Se ele jogar na 5ª divisão ou jogar no maior time do mundo, eles têm a mesma puxada, a mesma pegada. E eu acho que a seleção brasileira não vai... a seleção brasileira precisa... O problema é esse. Tem bastante coisa para melhorar, muita coisa para melhorar. Tem muitos quesitos que precisam ser melhorados na seleção brasileira. Eu gostei, Zinho. Tetra, boa noite. Eu gostei do Rafinha. O Rafinha jogou muito bem e, no momento que o Vinícius Júnior corria o risco de tomar o terceiro amarelo e se somar aos desfalques da seleção, ele foi lá e deu uma dura mesmo no Vinícius. Realmente, isso aí foi postura de líder mesmo. Boa noite, Plihal, prazer estar com você. Vitor Birner, satisfação. Pascoal, meu parceiro de todos os dias, fã de esporte. Agora, eu gostei mais quando ele fez as mexidas no time. Eu gostei muito da entrada do Wesley. O Wesley, em 3 minutos, fez muito mais do que o Wanderson fez no jogo todo. Com mais ousadia, com mais imposição ofensiva, com mobilidade, indo por dentro, indo por fora. Parece que assim, é um primeiro jogo, entrou no segundo tempo, sem aquela pressão, mas ele jogou no estilo que ele joga no Flamengo, partindo, indo para frente, indo para cima. Então, assim, coisas assim que a gente, poxa, o garoto pode ter uma chance, pode ser titular, quem sabe. Agora, resultado espetacular, maravilhoso. É o que a gente falou, O importante nesse jogo é vencer. O espetáculo vem depois. Mas, assim, o desempenho ainda está bem aquém do que a gente sabe que esses atletas têm desempenhado nos seus clubes. Não acho que é só culpa do Dorival, não. Porque, então se eles não jogam assim na seleção, é porque o treinador não está montando, não está organizando. Acho que eles ainda não se encaixaram também, um diálogo um com o outro. Ainda não deu uma liga essa seleção. Quem sabe esse bom resultado e agora um jogo fora com a pressão não, o favorito é a Argentina. Então o Brasil vai ali mais sem aquela obrigação da vitória. O Brasil sempre quando tem que ganhar. Mas na Argentina sem o Messi, mas com a maioria dos seus titulares lá.
tem aquela coisa de ser a seleção com o favoritismo. Então, de repente, mais conservador, né, jogando mais nessa velocidade dos jogadores que a gente tem, pode surpreender a Argentina lá com essa vitória que vai no finalzinho e dá um respiro, como foi falado, né? O Dorival não gostou muito do alívio, né? A palavra alívio. Mas deu uma aliviada, né? Hoje, por enquanto, né? O Brasil está em segundo lugar. Poderia estar muito pior, porque o Paraguai venceu. Vamos fazer uma brevíssima pausa, Vitor Birner, que está louco para falar sobre seleção brasileira. Você vai falar muito de seleção. Cabeça de área, Bruno Guimarães fora. Desfalque na zaga. Desfalque... Os dois volantes estão fora. Os dois volantes, né? Cabeça de área e o segundo volante. Bruno Guimarães suspenso. Um zagueiro está fora. E o Gerson machucado, lesão muscular. Ainda não sabemos quanto tempo ele ficará inativo. E hoje... Um zagueiro e um goleiro. O Gabriel Magalhães e o Alisson. Gabriel também suspenso. O Alisson, que sofreu um choque de cabeça com um zagueirão da Colômbia. Os dois entraram no protocolo de concussão. O Alisson não pode, está vetada a participação do Alisson no jogo de terça-feira. Pode jogar futebol a partir de quarta-feira. Só pode jogar bola a partir de quarta-feira, exatamente. Ontem nós tivemos uma novidade, né? Porque ontem foram feitas 7 alterações. Sim. Foram feitas 7 alterações, porque as duas seleções usaram o protocolo da concussão. Então, quando você faz isso, você libera também uma alteração para o seu adversário. Então, seriam 6 para o Brasil e as 6. Aí, como o do Brasil também se machucou, foram 7 e 7. É por isso que nós tivemos mais do que 5 alterações. E hoje, convocados pelo Dorival para o segundo jogo, o Everton, goleiro do Palmeiras, Beraldo, zagueiro do Paris Saint-Germain, João Gomes, volante do Wolverhampton, e o Everson, volante do Atalanta da Itália. É isso, né? De Bérgamo. Voltamos já para o esporte. Muita seleção brasileira das eliminatórias. Vitor Birner, qual a sua nota para a seleção brasileira nesses 2-1 sobre a Colômbia? Uma nota 6. Regular. Porque começa bem o jogo, faz uma pressão bem interessante, mas é óbvio que, como disseram Oswaldo Pascoal e o Tetrazinho, falta entrosamento. E o futebol da seleção fica inconsistente. Vários espaços no sistema de marcação, de várias formas diferentes. Como a gente viu no próprio lance do gol, a dificuldade na saída de bola, que você já citou também aqui. Lihal, são coisas que poderiam ser resolvidas rapidamente ou com mais velocidade se houvesse tempo de treinamento. E foram 2. Mas não teve a Copa América, Birner? Então, mas pouco ficou dali. E não adianta chorar pelo que já foi. Você precisa resolver de agora em diante. Assim são as coisas na seleção brasileira e na existência. Né? E eu acho que a seleção teve ali também alguns bons momentos, muito alicerçados nas individualidades. Como disse o Zinho, eu gostei muito da entrada do Wesley. E acho que fica um dilema para o Dorival, porque o Wesley entra no momento em que a Colômbia cansou e estava recuada. No momento que a Colômbia não pressionava a seleção brasileira. E aí ele foi muito bem, o Savinho entrou bem. Os dois entraram muito bem. Matheus Cunha entrou bem. Se você olhar as mudanças, você muda a seleção brasileira inteira para o jogo contra a Argentina. Depois vou falar um pouquinho sobre essa... O Matheus Cunha teve menos tempo que o João Pedro e produziu mais para a seleção. Sim. Não é porque o João não produziu nada, né? Mas aí eu vou até deixar depois para o Zinho falar se isso é o suficiente para o técnico modificar, por exemplo, essas 3 posições, além das que ele vai precisar alterar pelas ausências. E só um detalhe sobre o jogo contra a Argentina. Vocês falaram, a seleção brasileira entra menos pressionada do que contra a outra seleção, porque é normal não ganhar da Argentina. Empatezinho não vai ser mal vindo. Então, só que eu acho que a Argentina, ao contrário de todas as outras seleções, precisa ter iniciativa em casa. Vamos ver como ela vai jogar hoje contra o Uruguai, como é que ela lida sem Lautaro e sem Messi, com a parte ofensiva. Eu não gostava da produtividade ofensiva da seleção argentina nos últimos jogos. E eu acho que é a grande chance do Brasil fazer um jogo de contra-ataque, onde tem jogadores muito fortes para isso, como Rafinha, Vini. O Real Madrid funciona muito bem quando atua no contra-ataque. E talvez seja o jogo para a seleção brasileira virar a chavinha, pelo menos na parte emocional, sair de lá com uma vitória contra a campeã do mundo, jogando no contra-ataque como o Brasil nunca joga contra outra seleção da América do Sul. Precisa ver o que a Argentina fará hoje contra o Uruguai. Exato. O jogo é em Montevidéu, precisa saber... No primeiro turno, em Buenos Aires, o Uruguai venceu. Precisa saber, porque isso... A Argentina também não tem, assim, parada muito simples. Vai jogar contra o Uruguai
Uruguai e Argentina, muitas vezes, pior que o Brasil e o Uruguai, do que Argentina e Brasil. É nada. Argentina e Uruguai, o couro come. O Zinho gosta, o Zinho tinha uma preferência de jogar Brasil e Argentina. Ele adorava jogar Brasil e Argentina, ele gostava. Ele gostava porque, eu não sei, ele tem um sentimento diferente para esse tipo de jogo. Né? Brasil e Argentina tinham um sentimento, e tem até hoje esse sentimento diferente da seleção, por jogar na seleção brasileira, por ter sido tetracampeão do mundo. Ele guarda com muito carinho essa perspectiva, quando ele entrava em campo. Teto Sino. Né? Já está até se aquecendo aí. Engasgou. Quer entrar em campo. Se precisasse jogar hoje, mesmo meio que aquele quadrilzinho meio deslocado aqui, ele ia querer jogar uns 5 minutinhos. Então, Brasil e Argentina é um capítulo à parte. De tudo que foi... Eu acho que a seleção brasileira acaba ganhando com a entrada do André como primeiro volante. O Brasil joga completamente desprotegido. Eu imaginava que o Brasil fosse jogar com um volante marcando e o outro saindo, os dois saíam. Mas peraí, o Bruno Guimarães não é um volantaço? Não, ele é segundo volante como ele joga na Inglaterra. Ele joga segundo volante na Inglaterra, perfeito? Ele joga segundo volante na seleção brasileira. É a característica de jogo dele. Não adianta você pedir. Você vai pedir, por exemplo, você está um jogador que eu acho que é um baita volante, que se estivesse em plena forma, para mim tem nível de jogar na seleção brasileira. Pablo Maia. Você vai dispensar um Pablo Maia de primeiro volante? Fala para mim. Pô, que joga esse cara de... Para mim é um ótimo jogador, mas abaixo, por exemplo, do Bruno e do André. Na função dele, primeiro volante, abaixo. Não. Abaixo. Hã? Abaixo. Abaixo do segundo volante, sim, mas de primeiro volante, não. De primeiro volante, eu tô falando. Eu acho são jogadores com características diferentes. Diferente. O Pablo Maia é primeiro volante, os outros são segundos volantes, são jogadores de saída. O André é primeiro volante? Não, o André sim. Alguns são até reserva, né? Então, assim, mas principalmente esse trio ali, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, eles são protagonistas em clubes importantíssimos na Espanha. Inclusive, estão classificados na Champions League para a próxima fase. Então o Rafinha até colocado aí como um jogador que nesse ano está merecendo brigar por bola de ouro. O Vinícius Júnior é o atual melhor jogador do mundo, eleito. O Rodrigo, para mim, é um jogador muito importante no Real Madrid. Aí você fala de um Bruno Guimarães, que foi campeão no final de semana, né, na Inglaterra, com o Joelito, que entrou no lugar do Gerson. Mas que na seleção precisa realmente, o que o Birner está falando, é um encaixe melhor, ou eles mesmos se sentirem donos dessa posição, sabe? Aquela coisa que você sabe que você vai estar na seleção, que você já tem uma memória do que é que o treinador da seleção quer. Me parece que ainda não encontrou isso, o Dorival, com esses jogadores. A gente aqui discutiu durante a semana, né, Birner? Eu acho que só hoje que eu estou fazendo o programa contigo, mas o nosso querido Pedro Ivo estava lá, fazendo a cobertura com a Vitória, e trazia as informações de posicionamento tático, dizendo que o Rafinha, né, a informação que tinha nos treinamentos, que o Rafinha jogaria pela esquerda, o Vinícius Júnior ia ficar por dentro, que o garoto João Pedro, de repente, ia sair um pouquinho mais, que o Vinícius... E assim, foi o Vinícius aberto na esquerda 80% do jogo. Ele até sofre o pênalti quando ele dá uma arrancada, que é a característica dele para esse jogo de transição, ele fazer uma diagonal, né? E ele faz muito bem, que explora-se a velocidade dele. Mas você vê, até os treinamentos está confundindo a gente para entender o que é que o Dorival quer para o time. Porque se nos treinamentos o Rafinha estava treinando pelo lado esquerdo, eu não vi muito ele pelo lado esquerdo, fazendo esse corredor do lado esquerdo. Vocês viram isso? Não. De repente eu posso estar enganado aqui. Eu não sei se vocês, de repente, enxergaram. Eu não enxerguei. Eu enxerguei o Vinícius Júnior fazendo o que ele tem que fazer mesmo, esse lado esquerdo. A resposta está nele, não. Mas você tem alguma mágoa? Não, nunca. E um pouco está tudo bem. E já teve proposta para voltar ao Brasil? Tem vontade de voltar a jogar aqui ou não? Não sei ainda, não sei. Agora estou pensando no México, estou bem lá, estou passando por uma boa fase e agora estou pensando nisso só. Aqui no Brasil essa semana repercutiu muito a sua entrevista, que você falou que no seu auge você jogou mais que o Zidane, que o Modric, que o Xavi. Aqui nas redes sociais algumas pessoas até riram. O que você tem a dizer para essas pessoas que não concordaram com você? Tá bom.
Gostei do repórter, hein? O repórter foi Muito. bem, hein? Direto, não enrolou. Perguntas boas, muito boas. E ele, de fato, falou a verdade. Ele não jogou aqui, né? Não jogou nada. Não, Quando esteve em campo, não fez treinou no nada. São Paulo e jogou na seleção da Colômbia. E aí, O São Paulo não jogou. Defendia. É simples porque ele não jogou no São Paulo. Porque com ele o time era muito pior do que sem ele. Porque ele não apresentou Ele futebol não à fez altura. 3 jogos decentes no São Paulo. Ele não mostrou futebol à altura de jogar numa equipe brasileira de primeira divisão que sonha em conseguir uma vaga na Libertadores, nem quando ser campeão. Sim. Não jogou nada. Nada. E até quando podia resolver numa série alternada de pênaltis, assim, nem nisso funcionou. Sim. Dizendo, gente, desculpa, mas eu ganhei muito mais do que ele. Obrigado, Talvez Zinho. tenha sido um jogador melhor do que ele. Talvez o Zinho foi umas 355 mil vezes melhor que o Ramos Rodrigues. Sabe aqui no Brasil, se tem Não, uma mas coisa... assim, ô Birner... Fala, Zinho. Ô Birner, o Birner, a minha colocação foi porque eu achei um absurdo ele se colocar num patamar do jogador... Não foi ele, tá? O programa fez a pergunta, colocou esses jogadores. Acho que o erro já estava ali. Não tinha que ser uma comparação Rames Rodrigues, Xavi, Rames Rodrigues, Toni Kroos, Rames Rodrigues, o Zidane. Pelo amor de Deus. Não tinha, só perder por não isso. tinha nem que chegar nessa comparação. Aí eu falei, olha, ele é do nível intermediário perto desses caras. Ele é bom jogador, tecnicamente eu também concordo, tem recursos, bate bem na bola, distribui o jogo, é um armador, meio armador, é bom jogador. É melhor que o Mas Ganso. ele, perto desses caras, ele tá numa zona intermediária. Aí eu falei, perto desses caras, ele é no meu patamar, intermediário. E no meu patamar, eu joguei mais do que ele. Muito mais. Muito mais. É a minha opinião. Só dar os créditos aqui às perguntas muito boas que a gente acabou de ouvir, segundo o... Nas últimas 2 rodadas, uma em Porto Alegre, num jogo memorável da seleção. Então, assim, nós temos que ter um entendimento que o futebol sul-americano evoluiu. O futebol vem crescendo, as equipes estão muito bem estruturadas, todas elas. As disputas são muito grandes. Olhamos aí as qualidades de uma equipe como a equipe colombiana e nós temos que valorizar a nossa vitória. Daí para frente, nós temos que continuar. Falou que foi sofrido com o Tite, nas eliminatórias não foi nada sofrido. O Brasil com o Tite em eliminatórias nadava de braçada. A seleção foi bem na primeira era Dunga, depois sofreu um pouco, na segunda era Dunga estava muito mal, chegou o Tite e a seleção voou nas 2 eliminatórias. Classificou com muita facilidade. Com as modificações, com a entrada do Gabriel Jesus, a seleção, com a seleção modificada. Aliás, faz muita falta para a seleção, apesar de não valorizar. Apelou gol. Depois se recuperou durante a partida, o Joelito. Eu não acho que ele é mau jogador, não. É bom jogador? Não acho que ele é mau jogador, não. Se eu for contra a Argentina, eu boto o Joelito para jogar sem problema nenhum. Jogador grande que se impõe, se tiver que ir na parte física, vai. Não, mas não tem outro não, ele vai ter que jogar mesmo. Vai ter que jogar. O jogo argentino é um jogo muito mental. Que o João Gomes está chegando também agora, né, Zinho? Eu não sei se de repente... eu não duvidaria Bota 3. Talvez os 3. Eu também acho uma coisa para mim muito especial. Que podem ser André, João Gomes e Joelinton. Eu lembro do Rafinha. E os 3 lá na frente se matando. Eu acho que esse jogo é um jogo muito mental. Eu lembro do Rafinha sendo perseguido em campo com o juiz sem fazer nada pelo Otamendi, antes da cotovelada, que ele apanhou, levantava, jogava, levantava, jogava, levantava, jogava. E você chamava atenção, Plihal, hoje na abertura do programa, sobre como ele chamou a atenção do Vini Júnior. A Argentina vai provocar o Brasil. Vai provocar muito a seleção brasileira. E por isso é um jogo muito mental. Então tem que ver como esses jogadores vão reagir. E aí o Zinho pode falar muito mais, qualquer um da gente, porque esteve dentro do campo sentindo isso. Como eles vão reagir enfrentando um Depou? Se estiver em campo, jogadores que têm liderança, que tem... Esse Depou é manhoso. Nossa senhora. É bom jogador também. Bom jogador, mas ele é manhoso. Forte, líder, etc. Se o Vini Júnior consegue lidar com as provocações que vão ser principalmente em cima eles dele. sempre se bicam nos clássicos em Madrid. Então vamos aguardar, porque eu acho que se o Brasil não sofrer com um duelo mental, os problemas táticos, se o Brasil não decidir fazer um jogo aberto, tal, que não teria a menor lógica lá, eu acho que tem jogo. E o jogo é ruim para a Argentina também. Nós estávamos, era um jogo diferente para a gente. Então, assim, eu acho que o Dorival tem que olhar para esse jogo. Não é olhar para esse planejamento de jogo pensando em formar a seleção para a Copa do Mundo. Eu não sei nem se a maioria desses jogadores vão estar convocados. Acho que é uma base vai estar na Copa do Mundo, né? Essa base que ele tem levado. Mas assim,
é um jogo à parte dentro da eliminatórias. O Brasil está sem um jogador de referência, não encontrou esse jogador ainda. O Brasil tem desfalques no meio-campo. Os 2 volantes titulares nesse momento, porque jogou os 2 últimos jogos, Gerson e Bruno Henrique, estão fora. Então ele vai ter que começar, teoricamente, com quem já estava ali convocado. André e o Joeliton. Eu acho que, por isso que eu e o Plihal estavam falando, eu acho que assim, mas os caras não estavam, o Ederson e o João Gomes não estavam nem convocados, mas já foram convocados. O João Gomes já jogou com o Dorival na seleção brasileira, sem contar que ele conhece ele do clube. O João Gomes faz muito bem esse segundo volante pelo lado esquerdo. Então eu acho sim, fortalece esse meio. Porque já considerava muito aquela lista. Então, assim, não vai ser nenhuma surpresa se algum dos convocados de hoje, e muito mais provavelmente o João Gomes, seja titular na terça-feira. Mas eu acho que o Brasil precisa reforçar o setor de marcação. A cada jogo que a seleção brasileira atua, a cada partida que a seleção brasileira faz, isso me convence ainda mais, né, de que o Brasil fica muito exposto aos ataques dos adversários ou aos contra-ataques dos adversários. Eu acho que precisa ter pelo menos um jogador bem posicionado, como era o Dorival. O Dorival era primeiro volante, né? Como ele jogava com o primeiro volante, botar essa função. Eu sei que o Dorival, isso eu sei, que ele quer ver a seleção brasileira jogando um futebol bonito, futebol para frente, assim, aplicar todas as... Ele não foi brilhante, né? Como a seleção não foi. E muito nessa linha de raciocínio do Birner. O Vinícius Júnior precisa de um time organizado, né? Que o time tenha um coletivo bom para que a individualidade dele apareça. Ele não é um jogador, eu não vejo ele como um cara que tenha tantos recursos para mudar de posição. A característica do Vinícius Júnior, para mim, é um ponta pelo lado de velocidade para o 1 contra 1, para aquele momento ali o meia acha ele entrando diagonal para ele dar a arrancada dele com a velocidade e o drible para finalização. Eu não acho que ele faz essa função de meia, como muita gente está falando assim, o Vinícius vai ficar por dentro, o Vinícius vai ser um centroavante ou um segundo atacante do lado, né, dois homens de frente sem ter uma referência com movimentação. Eu acho que assim, ele não é um cara para ficar de costas pro zagueiro, sabe? Eu era um meia, eu vou de frente, preciso de um atacante que faça o pivô para mim jogar nele e esperar ele escorar para mim achar a jogada. Eu não vejo o Vinícius sendo um cara com essa característica ali na frente. Gols em quase 40 jogos. Os números não correspondem àquilo que ele tem como potencial, né? A gente acha que eu, pelo menos, vejo o Vini Júnior com um enorme potencial. Ele não é à toa o melhor do mundo. O Brasil tem o melhor do mundo e um candidato ao melhor do mundo. Perfeito? E tem o Rodrigo ainda, hein? E um jogador... E como aproveitar o Rodrigo melhor, Pascoal? O Rodrigo você pode aproveitar o Rodrigo da maneira que você entender. Porque o Rodrigo é um jogador adaptável ao raciocínio do treinador. Se o treinador precisar ele como meio armador, ele joga. Se precisar ele como aberto pela direita, ele joga. Aberto pela esquerda, ele joga. É onde joga melhor, inclusive. Acho que a posição que ele mais se adapta é de vir da esquerda para dentro com a bola dominada. Mas nem no Real Madrid ele joga assim, né? É isso aí, nação rubro-negra. O Wesley e Gerson mostraram que tem qualidade de sobra e está representando muito bem o Mengão na seleção. Se você curtiu essa análise e quer mais conteúdo como esse, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E valeu por acompanhar o vídeo até o final. Tamo junto, lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.